Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A noite estava quente no Allianz Parque, mas nada se comparava ao clima que se instaurou após as declarações explosivas de Juan Pablo Vojvoda. O treinador do Fortaleza não economizou palavras ao criticar duramente o Palmeiras, deixando claro que sua paciência havia chegado ao limite. Em um tom que misturava frustração e indignação, Vojvoda detonou o Verdão diante da imprensa, colocando mais lenha em uma rivalidade que só cresce a cada encontro. Chega de blindagem! Eles jogam como se fossem intocáveis, disparou o argentino, ao ser questionado sobre os bastidores da partida. A declaração caiu como uma bomba nos corredores do estádio e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, provocando reações de torcedores, jornalistas e até mesmo dirigentes. O clima, que já era tenso, ficou ainda mais carregado. O motivo das críticas foi uma sequência de decisões polêmicas da arbitragem e a forma como, segundo Vojvoda, o Palmeiras tem sido tratado com condescendência nas competições nacionais. É sempre a mesma história. Contra eles, qualquer contato vira falta. Para nós, nem com o jogador sangrando marcam algo, vociferou. O treinador estava visivelmente irritado, com os nervos à flor da pele. Mas não foi só a arbitragem que motivou a fúria do comandante do Leão. Ele também colocou em xeque a postura do próprio Palmeiras dentro de campo. Eles são bons, ninguém discute. Mas ultimamente, estão vencendo mais no grito do que no jogo. Futebol é bola no chão, é coragem, é estratégia. E nisso, não fomos inferiores, afirmou Vojvoda, com os olhos cravados nos repórteres. A entrevista foi interrompida por alguns segundos quando membros da comissão técnica do Fortaleza tentaram acalmar os ânimos do treinador. Mas ele fez questão de continuar. Se querem respeito, que comecem respeitando os outros. Não se ganha campeonato na base do nome. Isso aqui é Série A, não é desfile de grife, completou, em tom desafiador. A resposta do Palmeiras ainda não veio oficialmente, mas nos bastidores, comenta-se que as declarações foram vistas como desnecessárias e fora de tom. A diretoria alviverde avalia a possibilidade de se pronunciar em nota oficial, mas há quem defenda o silêncio como estratégia para não alimentar a polêmica. Enquanto isso, a torcida do Fortaleza vibra nas redes, exaltando a coragem de seu treinador. Muitos enxergam nas palavras de Vojvoda o reflexo de um time que se recusa a ser coadjuvante, mesmo diante dos gigantes do futebol nacional. Ele falou o que todos pensam, mas ninguém tem coragem de dizer, escreveu um torcedor no X, antigo Twitter. Por outro lado, os palmeirenses reagiram com indignação. Fala isso porque está com inveja. Queria ter um elenco como o nosso, mas não tem, rebateu um alviverde. O episódio abriu um novo capítulo na Guerra Fria entre os clubes e já é considerado um dos momentos mais tensos da temporada. Para analistas esportivos, as falas de Vojvoda podem ter um efeito colateral perigoso. Além de acirrar a rivalidade, podem motivar ainda mais o elenco palmeirense, que já vive um ambiente de constante cobrança por títulos e desempenho. O Verdão é um time que responde em campo. E isso pode virar combustível puro, opinou um comentarista da TV. Curiosamente, o próprio elenco do Fortaleza se manteve em silêncio. Nenhum jogador se pronunciou até o momento, o que indica um alinhamento tático com o discurso do técnico. Nos treinos, o clima é de concentração total, como se o jogo ainda estivesse em andamento. Nos bastidores do futebol, comenta-se que Vojvoda estaria irritado há semanas com a forma como o futebol do Sul e Sudeste costuma dominar as narrativas e decisões da CBF. Suas palavras seriam, portanto, um grito de protesto em nome dos clubes nordestinos. Já chega de ser tratado como figurante. Nós também somos protagonistas, teria dito em conversas reservadas. A fala, apesar de dura, encontrou eco em outros treinadores do Brasileirão, que preferiram não se manifestar publicamente, mas concordam com o diagnóstico. Há, de fato, um sentimento crescente de insatisfação com a estrutura de poder no futebol brasileiro, algo que Vojvoda escancarou com sua atitude. A situação agora exige cuidado.
O STJD pode ser acionado por conta do tom das críticas e o treinador corre risco de punição. Ainda assim, Vojvoda parece não ter se arrependido nem um pouco. Se me punirem por falar a verdade, que me punam. Mas eu durmo tranquilo, declarou ao final da entrevista. No entanto, o mais curioso é que, mesmo com toda a tensão, as câmeras captaram um sorriso de canto de boca do argentino ao deixar a sala de imprensa. Um sorriso de quem sabe que, gostem ou não, sua voz ecoou. E que sua mensagem foi ouvida, dentro e fora dos gramados. Agora, o que se espera é o reencontro entre os dois times. Com o ambiente ainda mais inflamado, o próximo duelo promete ser eletrizante. Porque quando Vojvoda fala, ele não apenas critica, ele acende uma faísca que pode incendiar o campeonato. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! As palavras de Vojvoda não foram apenas um desabafo, foram um terremoto no cenário esportivo. A entrevista coletiva rapidamente se tornou o centro de todas as rodas de discussão esportiva do país. Programas de rádio, podcasts, programas televisivos e até mesmo grupos de WhatsApp fervilharam com a repercussão das críticas direcionadas ao Palmeiras. O técnico do Fortaleza colocou o dedo na ferida e escancarou uma indignação que, segundo ele, muitos compartilham, mas poucos vocalizam. No centro da tempestade, a figura de Vojvoda cresceu. Alguns o chamam de corajoso, outros de inconsequente. Mas uma coisa é certa, ele não passou despercebido. Sua capacidade de atrair os holofotes para um problema estrutural do futebol brasileiro chamou a atenção até mesmo de comentaristas internacionais, que classificaram a declaração como rara sinceridade em um esporte dominado pela diplomacia. Internamente, fontes ligadas ao Palmeiras indicam que o elenco recebeu as críticas como provocação. Abel Ferreira, treinador do Verdão, optou por não se manifestar diretamente, mas fez questão de conversar com o grupo para reforçar a importância de responder com futebol e não com palavras. O português, que também tem temperamento forte, sabe que esse tipo de situação pode inflamar ainda mais o vestiário, para o bem ou para o mal. Entre os torcedores palmeirenses, o sentimento de afronta tomou conta. Murais digitais do clube receberam centenas de mensagens em defesa do time pedindo uma resposta dentro de campo. Quer falar? Que venha jogar bola e ver quem é quem, escreveu um fã. Para a torcida, as declarações de Vojvoda extrapolaram os limites do respeito entre profissionais. Já a torcida do Fortaleza parece ter encontrado um herói. Com cartazes exaltando o técnico e hashtags como #Vojvoda representa, os tricolores nordestinos se uniram em apoio ao comandante. A sensação de estar sendo representado por alguém que não tem medo de peitar os gigantes fez com que a popularidade do técnico disparasse. O estupim de Vojvoda, ao que tudo indica, vinha sendo construído há semanas. Reclamações sutis nas últimas rodadas, gestos de insatisfação e olhares atravessados para a arbitragem estavam sendo ignorados. A coletiva apenas foi o estouro final de uma panela de pressão que já vinha prestes a explodir. Em paralelo, dirigentes da CBF acompanharam atentamente as falas do treinador. Ainda que não tenham se pronunciado publicamente, há uma movimentação interna para avaliar se as declarações violaram os códigos de conduta da competição. A entidade está sob pressão para demonstrar isenção, mas também precisa garantir que as críticas não coloquem em xeque a integridade dos torneios. Especialistas jurídicos consultados pela imprensa apontam que Vojvoda pode ser denunciado por ofensa à honra desportiva ou conduta antidesportiva, dependendo da interpretação dos regulamentos. No entanto, há também quem defenda que suas declarações fazem parte da liberdade de expressão e do debate saudável no esporte. Em campo, o próximo encontro entre Fortaleza e Palmeiras já começa a ser tratado como um verdadeiro clássico. A tensão gerada pelas falas do técnico promete transformar a partida em um duelo quente, carregado de significados. Jogadores de ambos os lados terão o desafio de controlar os ânimos e focar no futebol, sem cair em provocações. Se Vojvoda quis provocar, ele conseguiu. Se quis abrir um debate, também. Mas, acima de tudo, ele conseguiu o que muitos treinadores almejam:
virar o centro das atenções, sacudir o status quo e reacender a chama de um futebol que, muitas vezes, parece se esquecer da paixão que o alimenta. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.